A notícia sobre o Wendel, volante do Zenit, é a seguinte: é mais fácil ele ser o grande substituto do Gerson no Flamengo do que chegar aqui para assumir a vaga do Richard Rios. E o jogador seria até o plano A do Palmeiras caso não houvesse uma pedida alta do Zenit, que muito provavelmente o tenha colocado à disposição na troca pelo Richard Rios, pois afinal de contas os valores dos dois se assemelham. Porém, o que precisa ser bem explicado para vocês é que o valor de mercado hoje do Wendel está na casa dos 150 milhões de reais, e se o Palmeiras vender o Rios pro próprio Zenit, vai precisar ser falado nesse pacote todo que a gente sairia no prejuízo. Mas e por quê? A resposta é simples: os 200 milhões de reais que o Palmeiras está pedindo já inclui o pacote do Flamengo, o Guarani e o jogador, e sobraria em nossos cofres mais ou menos uns 140 ou 150 milhões de reais, e esse seria o custo que teríamos para trazer o Wendel. E se for para fazer isso, eu prefiro 1000 vezes ir atrás do Danilo, e posso até estar insistindo nesse nome por aqui, porque está em nossa cara que só depende da Leila tomar uma iniciativa e ir atrás do jogador, e você que quis ficar sonhando com o Wendel, caia um pouco na realidade, pois se a Leila tomar uma iniciativa de fazer um negócio com ele é porque ela não está nem aí pro dinheiro que vai chegar pelo Richard, pois afinal de contas, a sua ideia hoje é trazer um volante de no máximo 70 milhões de reais, o que é basicamente 50% a menos que o valor que será a venda do Rios. E além do mais, senhor Zenit, vocês não queriam tanto o nosso Veiga? Troquem ele então pelo Wendel, horas. Palmeiras! Hoje é dia do Palmeiras voltar ao futebol brasileiro com o pé direito, e é assim que a gente espera sempre, pois a partir de hoje contará com a presença do Ramon Sousa, que pela primeira vez terá a oportunidade de vestir o manto do Palmeiras no Allianz Parque. Além da estreia do Paraguai, as expectativas estão no ataque, que deverá passar por mudanças, e a comissão técnica pela primeira vez não mais contará com o futebol do Estevinho lá na frente. E com a classificação embolada, o nosso palestra terá a grande obrigação de se aproximar do Flamengo e do Cruzeiro, que estão deslanchando até aqui no futebol brasileiro. E agora não é hora de caçar as bruxas e os culpados e relembrar o que foi feito na Copa do Mundo, tentando descredibilizar o trabalho do Abel, apesar dos problemas que temos. Mas vamos tentar nos manter unidos, porque até o final do mês haverá um grande confronto contra o Corinthians, e se for mantido esse clima pesado entre arquibancada, elenco, comissão técnica e diretoria, as coisas não vão fluir do jeito que precisa ser, e bora seguir de provável escalação agora. E de acordo com o que foi repassado pelos setoristas nessas últimas horas, deveremos entrar em campo com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Fux e Piquerez na zaga, Aníbal, Richard Rios e Maurício no meio, Alan, Vitor Roque, Facundo Torres ou Ramon Sousa no ataque. E tomara que de fato o paraguaio possa estrear ao menos em algum dos tempos do jogo, concordam? Palmeiras! Aumentem a pressão aí, conselho, pois a conversa com a Leila sobre a tal panelinha que se encontra hoje nos bastidores do Palmeiras aparentemente não deu muito resultado, e foi nessa manhã de quarta que o Rafael Veiga, que estava liberado pela diretoria para encontrar algumas propostas, agora se encontra em outro cenário, assim como foi no caso do Alan, e o Abel fez questão de exigir a permanência de seu braço direito nesse time, já que, segundo ele, a ausência do Veiga nos bastidores pode influenciar diretamente em seus planos para essas decisões. E o jogador que não vem desempenhando nenhum futebol dentro de campo segue sendo um dos líderes do grupo em momentos decisivos. E essa historinha para boi dormir a gente já viu antes com o Marcos Rocha, o que é um absurdo isso acontecer novamente enquanto não acabar essa hierarquia de jogador ter espaço por conta de seu passado. O Palmeiras não vai andar para frente, e estou falando com esse tom de voz porque na realidade todos até amamos o Veiga, e ele tem sim uma história linda por aqui, pois é um ídolo do clube, mas não dá mais para segurar um jogador que não está produzindo nada faz tempo, e só pelo futebol que ele apresentou nesse Paulistosco ele deveria ter sido liberado há muito tempo, ainda mais depois daquela cena dele rastejando em campo nos 2 jogos e decidindo jogar bola só depois do pênalti perdido. E ali eu percebi que a tal falta de força de vontade para ele mudou de repente, e pro torcedor não há mais mistério. Não é a idade que está afetando o Veiga, não é falta de entrosamento, mas o que falta nele é empenho, e nessa o Abel está colocando seu desejo acima de tudo e ainda por cima debaixo de seus braços e afagos. Mas faça então o mesmo jogar, porque a torcida já está perdendo a paciência há muito tempo, viu?
Cê é louco, mano. Palmeiras! A diretoria se livrou de um dos maiores cornetas de 2025 nessa janela. O volante Alan, que tinha tudo para ser negociado com o clube da Premier League, acabou sendo mantido pelo Abel aqui, graças a Deus. Ele que conta com o garoto para ser um dos grandes nomes desse meio de campo. E graças ao pai, uma alma iluminada colocou luz sobre o Barros e a Leila. Pois se tivessem feito um absurdo desses, eu seria o primeiro a bater na porta do CT para protestar com minha corneta monstro tipo trombone. E não tem como achar normal uma coisa dessas mesmo, pois o Alan nem recebeu oportunidade direito no Verdão e no momento em que ele estava começando a mostrar seu desempenho, iriam do nada liberá-lo assim? Sai pra lá, comedor de porqueta, pois se fosse por um valor alto fora da realidade até que seria ainda assim compreensível. Porém, duvido que esses europeus chegariam aqui com bala em mãos, pois se com o Richard já está assim, imaginem agora. E tem mais, espera-se que com esse pedido do treinador ele saiba aproveitar a oportunidade que tem em mãos. E se o Alan jogar na posição certa, vai acabar se tornando uma das referências desse time, eu afirmo com todas as letras diante do que apresentou em poucos minutos. Daqueles jogados como sendo um enorme meia de criação, e há mais alguém aqui que tem a impressão que se ele jogar ali na posição do Veiga e ser aquele cara que articula as jogadas do ataque, o time poderá apresentar um futebol melhor. E posso até estar enganado, mas esse caso do Alan me lembra muito bem o caso do Luiz Guilherme, que também foi socado pelos lados do campo, sabendo que jogando mais centralizado conseguiria atuar muito melhor, mas o teimosão do Abel não deu a mínima com suas convicções de sempre, né? Sei não, mas parece que o Abel está fazendo de tudo pra não renovar, uai. Não é possível uma coisa dessas horas. Cê é louco, mano. Palmeiras! Aos mais novos torcedores que estão chegando no canal, seguidores novos, eu vou dizer uma coisinha pra vocês no comentário abaixo, pedindo sempre nos pré-jogos pra vocês deixarem o placar que vocês acham que será dessa partida do Verdão, também a cidade de vocês, e os primeiros acertadores que derem seus palpites certeiros com o resultado exato serão selecionados para o giro de amanhã. E sempre peço para deixar além do placar, e isso também sempre a cidade de onde vocês estão falando. Eu insisto nisso, já que é uma interação que tenho o grande orgulho de fazer aqui no canal, pois gosto de saber de onde vocês são. E como há muito palmeirense espalhado pelo mundo, principalmente no Japão, Estados Unidos e todas as regiões do nosso grande Brasilzão, eu, portanto, peço que deixem aí abaixo anotado, porque a equipe do canal vai ficar ligadíssima sempre, ok? Lembrando ainda que os 3 primeiros que acertarem serão selecionados como sempre, está bem? Então não percam essa oportunidade, certo? E avante palestra do meu coração! Palmeiras!